Tranquilidade, pessoal, aqui é o Denis para mais um vídeo do Jaqueta Preta. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente do habitual que eu venho fazendo aí, falando um pouco de quadrinhos. Hoje eu vou falar sobre uma banda que eu curto bastante. Ela surgiu aí na década de 80, ela estourou na década de 90. E depois, no meio da década de 90, ela teve um hiato. E depois dos anos 2000 ela voltou. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Não sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando desses caras aqui. Pois é, o Guns N' Roses ele voltou com a formação original. Não é a formação original, né? Ainda tem alguns membros ali que acabaram não voltando. Mesmo assim, eles têm os principais membros. Ele está com Axl Rose, que sempre esteve à frente da banda, com Slash, com Duff McKagan e também conta com algumas participações do baterista Steven Adler. Teve um show algumas semanas atrás que ele participou e provavelmente durante os próximos shows aí ele vai participar em algumas músicas. Isso é muito legal para quem é fã. Eu tava aguardando isso há muito tempo. Bom, e como o objetivo desse canal é falar um pouco de livros e também de quadrinhos, ultimamente eu tenho falado muito de quadrinhos, mas o primeiro vídeo que eu queria fazer sobre livros era sobre o Guns N' Roses. E hoje eu vou mostrar os livros que a gente tem disponível sobre essa banda. Provavelmente nos próximos meses ou até no ano que vem eles vão fazer alguma tour aqui no Brasil. E se você que é fã, quer se inteirar mais sobre a banda, é interessante ler algumas obras. A gente tem algumas biografias e alguns outros materiais que já foram publicados aqui no Brasil. Eu vou mostrar alguns materiais que foram publicados aqui no Brasil e outros materiais que saíram só lá fora. Eu sou tão tiete da banda que eu tenho revistas. Essas são só algumas, eu tenho muitas revistas sobre o Guns N' Roses. Colecionei durante boa parte da minha adolescência materiais dessa banda. E na época que eu colecionava essas coisas, foi bem ali depois que eles apareceram no Rock in Rio aqui no Brasil, lá pelo meados de 2000, o pessoal falava, pô, mas você curte uma banda que a banda é uma banda incompleta. Provavelmente os integrantes não vão se reunir de volta. Mesmo assim, naquela época eu já guardava essa esperança que um dia a banda poderia se reunir. E hoje, né, em 2016, isso aconteceu. A gente tá esperando, eu já tô ajuntando muito dinheiro pra ver a banda novamente. Faltou dizer, né, como fã de quadrinhos também, eu tenho quadrinhos do Guns N' Roses. Exatamente, né, tem essas revistas Rock and Roll Comics que saíram aí sobre o Guns N' Roses. Pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou pegar o livro, fazer um breve comentário e falar, né, se é uma edição internacional, onde você pode encontrar, se ainda é possível encontrar. Provavelmente todos os livros que eu vou mostrar aqui, você consegue encontrar facilmente, ou em livrarias ou em sebos, porque são publicações recentes algumas. A primeira obra sobre a banda é What You Bleed, que é uma biografia. Ela não tem uma publicação no Brasil, né? Ela não tem uma tradução aqui no Brasil, ela só pode ser encontrada na gringa, mas você consegue encontrar no eBay, por exemplo, e no site da Amazon. Essa versão que eu tenho aqui é a versão de capa dura, você tem a versão também da capa simples também, e essa biografia ela foi lançada em 2008. Ela conta, né, a história da banda e também é recheada de fotos aí sobre o Guns N' Roses. A segunda obra que eu vou mostrar é esse outro livro aqui, ó, Guns N' Roses, a banda que o tempo esqueceu, escrita por Paul Stanley. Essa obra foi lançada em 2004 da Inglaterra, teve uma reimpressão em 2005 e depois ela foi traduzida, né, e lançada aqui no Brasil em 2011. É um lançamento aí do Zona Punk. Essa obra é uma obra legal, né? Ela tem algumas fotos, né? Esse livro tenta mostrar por que o Axl deteve o nome Guns N' Roses, né? O que ele explica aqui é provavelmente que o Axl Rose estava sofrendo muita pressão, então por isso que ele quis o nome Guns N' Roses. Ele forçou o Slash, né, e o Duff, né, que eram os sócios da banda, a fazerem essa autorização, né, cederem o nome Guns N' Roses para ele. Um outro livro muito legal sobre o Guns N' Roses é esse aqui, que se chama Reckless Road, que é um livro que ele tenta mostrar a história fotográfica da banda. Ele mostra aí, né, ele mostra até a gravação do álbum Appetite for Destruction, a memória fotográfica da banda. Então ele retrata shows, retrata a banda, né, ele retrata também muita coisa da carreira do Slash, porque o Mark Canter, né, que é o cara que fez esse livro, tem algumas outras fotos de outros fotógrafos, mas a maioria das fotos são dele. Ele é um amigo pessoal do Slash, ele conheceu primeiro o Slash e depois conheceu os outros integrantes de banda. E ele era sócio, né, ele era filho do dono de um restaurante chamado Canter's Deli, né, que é o sobrenome dele. Então uma foto icônica da banda que foi registrada nesse restaurante
após um show que eles fizeram. Então mostra aqui, né, o comecinho da trajetória do Slash e também a trajetória da banda Guns N' Roses, mostrado em fotos, mostrado, tem alguns mapinhas da cidade também. Essa é muito legal e tem algumas histórias de alguns personagens da banda, né? Então tem groupies, tem outras bandas, né, que participaram aí do começo da história do Guns N' Roses. Eu tenho a versão também internacional desse livro. Então é uma versão um pouquinho menor aí do que a nacional, mas eu acho uma versão muito mais bonita até e fica mais legal. Agora eu vou falar um pouco das biografias do Guns N' Roses. Eu vou entrar aí nas biografias, nas 3 agora que foram lançadas sobre os integrantes da banda. Existe uma biografia que eu não tenho, né, que fala sobre o Axl Rose, mas essa eu não possuo. E ela não foi lançada aqui no Brasil. Vou falar das 3 que já foram lançadas aqui no Brasil. A mais recente, né, que é a do Steven Adler, que é muito legal essa biografia. Ela retrata aí a vida do Steven Adler, que ele ficou até o Guns N' Roses, até o comecinho ali das gravações dos Illusions, né, até a década de 90, até o comecinho da década de 90. E depois ele foi expulso da banda. Ele conta aí os problemas que ele teve com drogas que ocasionaram a saída dele da banda. É recheado de fotos também, que é muito legal, e ele mostra as reviravoltas que ele teve, né, infelizmente com as drogas, né? Ele mostra os problemas que ele acabou tendo com as drogas, e isso não só no Guns N' Roses, mas nos outros projetos que ele teve aí, teve um impacto muito grande, né? O Sexo e Droga e Guns N' Roses, ele foi lançado em 2010 lá na gringa, e depois aqui no Brasil, né, ele foi lançado ano passado. Essa edição é uma edição muito bem acabada, né? Muito bonita, por sinal. Das biografias é a que eu menos gosto, porque chega uma parte da biografia, ele fica contando muito das reviravoltas que ele tem com as drogas, né? Mas espero, né, que ele tenha superado isso. Ele participou, né, recentemente de um show do Guns N' Roses, e espero que ele tenha mesmo, né, se recuperado do problema do vício, né, que ele tinha com drogas. Faltaram falar aí de 2 biografias que eu tenho. Eu não tô com elas aqui porque elas estão rodando o mundo aí emprestadas, mas eu sei um pouco de cabeça aí porque já faz um tempinho que eu li, mas eu lembro de algumas coisas. Uma das biografias é a do Duff McKagan, né, que é a It's So Easy, né, and Other Lies, né, que é tão fácil, outras mentiras, que ele conta aí um pouco da história que ele teve com Guns N' Roses. Ele ficou, né, acho que desses integrantes ele ficou mais tempo, ele ficou até 96 na banda, e depois ele saiu e deu continuidade aos projetos que ele tinha. Na verdade, na década de 90 ele tinha bastante coisa aí, bastante projeto pessoal, né, ele tinha uma outra banda. Então essa biografia dele, ele conta um pouco dessa história e conta um pouco também como é, né, a vida de pai e também como foi a superação dele das drogas, né. Um ponto em comum dessas biografias, eu acho que a de todos os rockstars tem isso também, eles falam do abuso que eles tiveram com as drogas. A do Duff, né, ele se recuperou das drogas, ele também mostra uma outra faceta dele, que além da carreira que ele teve como rockstar, ele também é ligado a assuntos de economia. Ele chegou a escrever, né, uma coluna sobre economia, e ele também assessora, né, outros rockstars a terem aí uma saúde financeira, né, além de uma saúde física, ter uma saúde financeira e cuidarem aí das suas próprias finanças. Isso é muito legal. A última biografia, né, na verdade ela foi a primeira dessas biografias dos integrantes do Guns N' Roses que foram lançadas aqui no Brasil, que é a biografia do Slash. Ela foi escrita juntamente aí com um cara chamado Anthony Bouza, que ele fala um pouco da vida dele, né, dos abusos que ele teve, do começo da vida dele, como ele aprendeu a tocar guitarra, a primeira vez, né, que ele teve o contato com a guitarra, como ele foi amigo, né, a primeira pessoa que ele conheceu do Guns N' Roses foi o Steven Adler. Ele conta muitas partes aí do que eles viveram na escola, da motivação do Steven Adler. Foi o Steven Adler, né, que motivou a ele formar uma banda. Nessa biografia do Slash, né, alguns fatos curiosos. Antes ele pedir demissão aí do Guns N' Roses, ele pensou até em se matar. Tem uma outra história curiosa também, que as músicas do Slash, Snake Pit, seriam as músicas do próximo álbum do Guns N' Roses, né? Infelizmente, né, não deu continuidade, e por isso viraram as músicas aí do Snake Pit. Tem uma música, os últimos registros, né, do Guns N' Roses, que é uma música que foi uma trilha de filme, que é o Sympathy for the Devil, que é uma música dos Rolling Stones originalmente, né, gravada pelos Rolling Stones, que essa parte, ela foi feita pelo Slash, mas ela foi refeita pelo Paul Rudd Tobias, né, que é aquele guitarrista que apareceu no Rock in Rio, que é muito amigo do Axl Rose. Então isso foi um dos fatos, né, que acabou emputecendo aí o Slash. No decorrer, né, dos anos aí, acabaram se arrastando, e
e ele acabou pedindo demissão da banda, né? Depois, né, ele conta a carreira, né, a biografia dele, a biografia do Duff também contam isso. Teve a carreira dele com o Snake Pit, teve a carreira dele com o Velvet Revolver. Galera, foi isso. Eu não quis me estender muito pra falar das biografias. Provavelmente eu vou fazer depois um programinha pra cada uma, porque cada uma tem alguma história particular, tem alguma curiosidade, então eu acho que é legal comentar sobre algumas. Esse vídeo foi mais pra dar uma ideia, né, dos materiais que vocês encontram aí pela internet sobre o Guns N' Roses. Bom, gente, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu vou deixar como link, tem um canal muito interessante que um cara ele comenta sobre a voz do Axl. Eu achei a voz do Axl nesse retorno do Guns N' Roses muito boa. Teve alguns anos atrás, né, que alguns comparativos, tem até vídeos na internet que você consegue encontrar aí comparativos da voz do Axl do começo da carreira e no decorrer aí, depois dos anos 2000. Tem um cara, tem um vídeo no YouTube que o cara comenta, né, sobre a voz do Axl e que é muito difícil, né, manter uma voz daquela. Ainda mais agora que ele estava em turnê com AC/DC e também com Guns N' Roses. Eu vou deixar como registro isso, que é muito legal. Bom, acho que era só isso, né, que eu queria mostrar aí. Obrigado por ter assistido. Falou, galera, e valeu! Pesado.